Boa noite, meu nome é Henrique de Lacerda Pereira, sou R5 de Neurocirurgia do Hospital de Base, dando continuidade ao curso de TCE. Foi solicitado falar sobre condutas iniciais do trauma crânioencefálico. Bem, estipulei algumas etapas da aula, falando um pouco sobre a introdução, as condutas gerais, avaliação tanto neurológica quanto radiológicas, abordagens específicas para pacientes com múltiplas lesões e trepanações exploratórias. Bem, nos Estados Unidos, que é onde a gente tem melhores dados, atribuições, a gente tem que os TCEs cursam com óbito entre 1 a 5 minutos, daquele período inicial da lesão em si. TCE com lesões associadas de 1 a 7 segundos, onde a gente tem morte súbita, com lesões traumáticas importantes, de tórax, abdômen, pelve, amputação de membros, enfim. Capacidade permanente em TCEs graves normalmente gira em torno de 96%, isso considerando que os pacientes chegam bem assim, estáveis ao hospital, conseguem fazer as condutas todas e recebem alta mesmo depois do tempo de internação, infecções e outros comemorativos. O TCE moderado, normalmente 61% dos pacientes. Mortalidade gira em torno de 50% a 75% de todas as mortes que temos como dado, são geradas por trauma. 5% dos pacientes morrem na cena e 60% das mortes ocorrem no ambiente pré-hospitalar. Então, do atendimento, hoje em dia a gente já tem melhores protocolos para conseguir gerir isso com mais rapidez e acesso da equipe ao ambiente que o paciente está e de alocá-lo para o ambiente específico, para o tratamento. E também as lesões secundárias, que aí, como eu disse, podem gerar outras afecções. Bem, as lesões secundárias, o principal alvo é o tratamento do TCE aqui, que a gente está discutindo, e a gente pode ter tanto alterações sistêmicas quanto alterações intracranianas. As lesões secundárias, alterações sistêmicas, então seria uma resposta metabólica ao trauma, onde a gente teria, principalmente hipotensão precoce pela perda sanguínea, hemorrágica ou por uma contusão cardíaca, e tardia, seja ela por sepse, embolia pulmonar, infarto. Já também a gente tem hipóxia, ocasionada pela apneia, também por contusão pulmonar, obstrução de válvulas ou artéria aorta, traumas torácicos. A anemia em si, são pacientes então que pela perda volêmica, teriam ou já teriam previamente a febre, que está associada ao metabolismo mesmo, ao processo metabólico ao trauma, tentar aumentar a temperatura ou até mesmo a frequência cardíaca, respiratória, tudo isso leva a aumentar a temperatura corpórea. Hipoglicemia seria decorrente ao uso do recurso glicêmico, que estaria sendo muito utilizado principalmente para tentar debelar esses problemas todos que a gente estava comentando. Lesões secundárias, alterações intracranianas, então seria efeito de massa, e aí a gente teria 3 possibilidades: tanto sangramentos, processos isquêmicos com edema vasogênico, ou hidrocefalia, principalmente aqui a gente estaria pensando em obstrutiva. Vasoespasmo, que estaria associado à isquemia, e crises convulsivas. As lesões secundárias, alterações intracranianas, então, efeito de massa, normalmente relacionado aos hematomas, contusões e tumefações, aumento da PIC, que vai estar correlato a 50% das mortes, as crises convulsivas, que vão rebaixar o nível de consciência, levar o paciente a, por vezes, broncoaspirar, vasoespasmo, como eu disse, que seria hematoma subaracnoide, que poderia levar a isquemia local ou até mesmo do restante do encéfalo. Aqui está uma forma de monitorização, que a gente faz, tanto cervical na carótida, bulbo carotídeo, quanto intraventricular através de uma DVL. Manejo inicial. Normalmente os parâmetros a gente tem que avaliar a pressão arterial
E aqui são os níveis de evidência. Nível 2 seria monitorização da pressão arterial, evitar hipotensão. Então, hipotensão aqui seria pressão sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio. E normalmente a hipotensão estaria correlata ao TCE em um estágio mais terminal, com disfunção bulbar ou lesão de escape, né? Hipovolemia, principalmente em crianças. Aqui a gente está falando de monitorização não invasiva, então por isso que seria o nível 2. Se a gente estivesse falando de outros tipos de monitorização invasiva, a gente teria um melhor parâmetro e mais fidedigno. Oxigenação seria nível 3, monitorar oximetria, evitar hipóxia, como meta PO2 menor que 60, maior que 60 no caso, e a saturação maior que 90. Manejo inicial, então, uso precoce de sedação ou barbitúricos. Nível 3 de evidência. Pode ser útil para o transporte dos pacientes, na interface para até fazer o exame, né, que seria a tomografia. E como barbitúrico pode ser utilizado em apenas sedação quando ela for insuficiente. Então, aumento da incidência de pneumonia, hipotensão, tempo de internação em UTI, sepsis, quando a gente prevê, né, esse tipo de sedação antes de ter todos os parâmetros definidos. E também o nível alto de barbitúricos, né, a administração deles normalmente consegue debelar a hipertensão intracraniana refratária e até por vezes evitar um tratamento cirúrgico, né, mas ele dá muita estabilidade hemodinâmica, então pode ser deletério para o paciente. Intubação, indicação clássica em Glasgow menor que 8, ou o paciente estando em gasping, fazendo uma hiperventilação, ou até mesmo um trauma grave de bucomaxilofacial. Então, aqui seria para preservar a via aérea do paciente. Aumentam as incidências também de pneumonia, tempo de internação, sepsis, e sempre atento ao tipo de fratura, né? Você tem alteração tanto de cervical ou base de crânio, que podem contraindicar o tipo de procedimento de intubação em báscula, que pode piorar a lesão. Hipoventilação seria também outro tipo de tratamento inicial, idealmente a gente objetivando o PCO2 entre 30 e 35, normalmente nível 2 de evidência, hipoventilação profilática, com PCO2 menor que 25, não seria recomendado. Já o nível 2B de evidência seria a tentativa de uma hiperventilação com 25 mm de mercúrio abaixo, né? Também não seria recomendado. Só em alguns casos onde a gente tivesse uma temporização estabelecida para diminuir a pressão intracraniana. Então, normalmente, evitar nas primeiras 24 horas. Depois disso, a gente pode até pensar nesse tipo de parâmetro. De novo, porque pode ser deletério para oxigenação e perfusão cerebral. O uso precoce do mannitol, a gente não deve usar sempre, né, porque ele pode levar a hipotensão, hipovolemia, dar algumas alterações de anticoagulação. Se for optado por isso, não tiver nenhum recurso, né, cirúrgico, aí a gente usaria para ganhar tempo. Então, sempre sondar para evitar bexigomo, e a dose seria de 0,25 a 1 mg quilo, de 20 a 30 minutos de infusão. E ele também tem um efeito rápido, né, de 20 a 30 minutos. Então, aqui ele seria mais como uma ponte para o tratamento definitivo do que um uso essencial. Anticonvulsivantes profiláticos, a gente teria phenytoína, carbamazepina, fenobarbital, ácido valproico. Eles normalmente não previnem, né, crises convulsivas tardias, maior que 7 dias, mas eles são ideais para o início do tratamento. Eles podem ser usados em pacientes com altos riscos para crise precoce, então contusões importantes no mão de frontal, temporal, ou se o paciente já teve a crise no ato do trauma, né?
Lembrando que a gente usa muito a fenitoína, apesar dela ser já quase proscrita. A gente poderia usar levetiracetam, que é um outro tipo de medicação endovenosa, com rápida ação, impregnação também, mas é mais caro. Então a gente acaba usando mais barato no Brasil. Hipotermia profilática. Também nível de evidência 2B, seria sempre mais precoce, de 2 horas e meia depois do trauma e até 48 horas depois. Então, ele não é recomendado normalmente quando o paciente já tem uma disfunção mais importante. Então, perdas volêmicas grandes, traumas contusos grandes, todos esses poderiam ser deletérios o uso da hipotermia. Drenagem licórica, objetivando diminuir a hipertensão intracraniana pelo efeito de Morron-Kelly, também seria uma opção, mas hoje em dia não se usa muito devido ao melhor manejo das tomografias. Então a gente nunca vai fazer um procedimento branco, então a gente já parte para a drenagem do hematoma. Exame neurológico básico, né? Sempre fazer o exame físico completo, mas aqui, como a gente está falando de forma objetiva, a gente vai fazer ele um pouco mais direcionado. Então, procurando fraturas de base de crânio, olhando os sinais, né? Então, de guaxinim, sinal de Beton, rinorreia, otorreia, hemotímpano, laceração da cavidade. Sinais de TRM, então, obviamente, o paciente vai ter perdas sensoriais, né? Ou motoras. Priapismo também seria um outro tipo de alteração. Reflexo bulbo cavernoso também sempre tem que ser avaliado quando tem esse tipo de possibilidade de lesão. Evidência de crises convulsivas também, se o paciente teve perda de conteúdo insuteriano, seja urina ou fezes. Procura de fraturas de face, LEFO 1, 2, 3, normalmente associado a diagnóstico tomográfico. E a ausculta crânio cervical, objetivando lesões carotídeas ou até do globo ocular, pensando em fístulas. Então, ainda objetivando algo mais objetivo, temos também observação dos nervos cranianos, tanto óptico, ver o contágio de dedos, percepção luminosa, defeito pupilar aferente, endoscopia, papiledema, hemorragia de retina, pupila, reflexo direto consensual, o 7º par, simetria facial, e o 6º par, hipertensão intracraniana ou fratura de cruz. Nível de consciência, que a gente sempre vai usar o Glasgow. Lembrando que pontua-se até 15, podem ser alterações de abertura ocular, de 1 a 4, resposta motora de 1 a 6, resposta verbal de 1 a 5. E pode despontuar até 3, e com a nova classificação, treino a simetria pupilar até 2 e midríase fixa até 1. Exame motor, sempre estímulo doloroso, ver o tônus do esfíncter anal, como eu já disse, bulbo cavernoso. Exame físico, tátil, em tronco, extremidades, para a gente tentar dar um nível neurológico sensitivo. E reflexo, principalmente os tendinosos profundos e contorno plantar. Exames de imagem, sempre tomografia sem contraste, para ser mais rápido e objetivo. Sempre solicitar quando o Glasgow abaixo de 13, ou o Glasgow de 13 a 14 após 2 horas de trauma. Suspeita também, como eu já tinha dito, de fraturas de crânio, aberta, fechada, fundamento, sinais de fratura de base de crânio, crises convulsivas pós-trauma, déficit motor focal, 2 episódios ou mais de vômito, amnésia superior a 30 minutos, idade superior a 65 anos ou mais, coagulopatias e mecanismos de trauma mais perigosos, com energia cinética mais importante. Tomografia de crânio sempre vai ser normal quando subgiro bem definido, relação subcortical preservada, ventrículos tópicos, sistema da base pérvio, sem sangramento, sem edemas, linha média centrada e ausentes, obviamente, sangramento, edema, hidrocefalia e sinais de hipertensão intracraniana ou fraturas.
Terceira contração seria perda de continuidade. Então, seriam fraturas abertas ou fechadas no parênquima. Periodicidade levaria a gente a pensar em calcificações ou menos hiperdenso, né? Sangramentos, no caso de hipodensidade, edema, líquor e ar. Então, aqui alguns exemplos das possíveis calcificações: plexo coroide, calcificação do seio interhemisférico e da apneal. Sangramentos, tanto intraparigmatoso, contusões e sangramento extradurais. Ainda podemos ter presença de cistos, lesões hipodensas, que podem ser lesões tumorais ou até AVCI, como a imagem da direita. Hipodensidade normalmente presença de pneumoencéfalo, que é o sinal do Monte Fuji, ou pneumoencéfalo por trepanação, no caso de um subdural crônico prévio. Sempre lembrar da escala de Marshall, que vai definir para a gente uma alteração patológica e definir prognóstico. E aqui a gente vai ver de 1 a 4 tomografias sem patologias visíveis, mortalidade de 9,6%. O Marshall 2, cisternas presentes, desvio de linha média de 1 a 5 milímetros, e ausência de lesões maiores de 25 ml, morbidade até 14%. Glasgow Marshall 3, cisternas comprimidas ou ausentes, desvio de linha média maior que 5 milímetros e ausência de lesão maiores que 25 ml, mortalidade de quase 35%. E Marshall 4, desvio de linha média maior que 5 milímetros e ausência de lesões menores que 25 ml, mortalidade de quase 57%. Pacientes com múltiplas lesões, trauma abdominal. Então, se o exame laparoscópico, for FAST positivo, com instabilidade, levar sempre ao centro cirúrgico. Se possível, sempre realizar pelo menos um coagulograma, fazer, se o Glasgow maior que 8, uma TC pós-op. Se déficit neurológico, fazer uma trepanação exploratória, se a gente não tiver tomografia. Se o Glasgow menor ou igual a 8, sem sinal localizatório, ou trepanação negativa, cateter de pique. Se a pressão intracraniana for maior ou a 20, realizar um pneumoencefalograma intraoperatório de 3 a 4 ml de ar. Lembrando que esse tipo de avaliação e procedimento seria se a gente não tivesse todos os recursos disponíveis, vide tomografia. Síndrome da embolia gordurosa também é outra coisa que a gente tem que ter bastante atenção, porque fraturas de ossos longos como fêmur, clavícula, tíbia, crânio é grave. Ela pode levar de 10 a 20% dos casos a cometer, inicialmente de 12 a 72 horas após o trauma. Então, sempre tem uma tríade, com a disfunção neurológica global, confusão, letargia, convulsão, um rastro petequial de 24 a 72 horas e o IRPA positivo. O tratamento seria oxigenoterapia, aumentar a PEP, então, normalmente, sendo necessário fazer intubação, fixação precoce da fratura, infelizmente, prognóstico de 10% de mortalidade. Já a trepanação exploratória, que seria uma coisa que a gente pouco utiliza, visto a judicialização da medicina, os recursos, mesmo sendo escassos, evitar tipos de procedimentos que possam ser deletérios para o paciente ou atos heróicos mais importantes, mesmo que tenha pré-definido, isso como prerrogativa. É muito raro essa necessidade, mesmo com as indicações. Então, critério clínico, normalmente na sala de trauma, herniação que não melhora ou estabiliza com manitol de ventilação, e aí, obviamente, não sendo possível uma tomografia de crânio, Então, normalmente,
Trepanação exploratória, mais 55% dos casos, pode não ser eficiente. Normalmente é um hematoma subdural agudo, mais comum. Então, normalmente unilateral, dificilmente, até que 10% bilateral, pode ou não estar associado com estrutural. 6% são hematomas perdidos em outras cavidades, então dificulta a nossa trepanação exploratória. E normalmente 70% de mortalidade está associado a essa tentativa. Então, normalmente a trepanação, a gente vai escolher o lado definido pelo exame neurológico. Então, ipsilateral, a pupila midriática, do lado da pupila que abriu primeiro, e depois do lado com mais estigmas externos de trauma. E aí tá alguns pontos associativos, né, para tentar fazer esse procedimento. Aqui estão as referências, lembrando UpToDate, Handbook Nursery,